Olá, inscritos! Tudo bem com vocês? Tanto tempo, né? Que saudade! Pra quem não sabe, meu nome é Cris Silva, eu sou advogada, eu tenho esse canal já há quase 3 anos, mas infelizmente eu fiquei afastada dele por um tempo, devido a algumas situações pessoais que foram acontecendo, problema na família, saúde, mas eu acredito que também devido à nossa situação de 2 anos, né, de um país, um mundo doente, eu acredito que eu vou encontrar também alguns seguidores também com alguns problemas de saúde na família. E desde já eu torço muito que a saúde, que tudo, que a glória entre na casa de vocês e que tudo que tá ruim vai ficar muito bom. Seja o desemprego, seja a saúde, seja qualquer coisa, tá bom? Agora nós estamos novamente voltando, né, a nossa vida normal e confiando em Deus, tudo vai dar certo, vamos voltar à normalidade, né? Tinha pensado, pessoal, em não voltar mais, em deixar de lado, né? Mas a produção, né, quem não sabe é a minha primogênita, né, minha primeira filha, que me estimulou para lançar o canal, né? E hoje, quando eu já tinha decidido não mais retornar, ela não vai voltar, mãe, porque atende muito às necessidades de conhecimento da sociedade, que não tem como estar indo para um escritório de advocacia e pagando uma consultoria jurídica para estar tendo esclarecimentos dos seus direitos. Pensando por esse lado e sabendo que nós todos nessa vida temos um propósito, eu optei por ouvir a produção, espero que eu não me arrependa, e acho que eu não vou me arrepender se de alguma forma as minhas informações forem para vocês e vocês conseguirem utilizá-la da melhor forma possível, eu fico muito feliz. Então eu acredito que eu não vou me arrepender de ter ouvido a produção, né? E eu não vou aumentar o salário dela não, tá? Já vou deixar claro isso, né? Então vamos lá, pessoal. Hoje, retornando ao canal com toda força, fé e foco, confiando em Deus, né? E agora vamos fazer mais vídeos. Vamos tratar hoje de acúmulo de função e desvio de função. E eu vou explicar para vocês nesse vídeo a diferença de cada uma dessas duas, como que você vai fazer para discutir esse direito que você adquire quando pratica o acúmulo de função no trabalho ou o desvio de função. Então, pessoal, antes de tudo, eu preciso passar para vocês a diferença de cada uma das características do que é desvio de função e o que é acúmulo de função. E o que é desvio de função? Você é contratado, no seu contrato de trabalho, ele vem discriminando ali o que você vai exercer, para que você está sendo contratado. Então ali vai dizer, eu acredito que a maioria, até os pequenos empresários, eles têm que tomar esse cuidado, é um cuidado que eles têm que ter. Se não tem empresários, passem a ter. Contrato de trabalho é essencial tanto para garantir o direito do empresário como o direito do trabalhador. Por quê? O que um discute não pode provar porque não tem previsão em contrato, dá direito ao outro. E o justo é justo, né? Então, certo é, se tem que fazer direito, então vamos fazer direito, né? Então, assim, tem que ter uma previsão contratual bonitinho. O funcionário, a pessoa, você, trabalhador, quando vai procurar emprego, quando é contratado, você tem que saber qual é a sua função. Quando você é contratado, você tem que ter muito claro, você e o seu empregador, qual é a função que você vai exercer no seu local de trabalho. Partindo desta premissa, você vai ter uma clareza para perceber quando que você está sofrendo o abuso do acúmulo de função ou do desvio de função. E o que é, Cristiana, o acúmulo de função? Você acumula, sabe? Acumula muitas funções e dentre elas, 2, 3 dessa função não era o que você tinha previsão contratual, não era o que estava previsto no seu contrato. Faz um dia, o seu patrão pede para você fazer, seu gerente, seu, sei lá o que, seu instrutor, alguém superior a você que te dá as ordens, te coloca lá e fala assim, olha, hoje você vai fazer isto, isto e isto, vai trabalhar em tal função, tal função, tal função. Não é comum, você todos os dias da sua vida vai para o seu trabalho e você faz apenas aquela função. E um determinado dia, por algum motivo que a gente não sabe qual, você é colocado para exercer 2, 3 funções ao mesmo tempo. Você fazer isso uma vez
é ruim. Mas entendendo a situação de cada caso e tentando, né, se manter no seu trabalho, eu não vou falar para você, eu não vou colocar um gatilho aqui e mandar você já questionar. Você faz, porque a gente nunca sabe o que está acontecendo dentro do seu local de trabalho. Às vezes foi por um caso fortuito, um colega passou mal, aí você vai questionar. Até questão de humanidade, né? Então, assim, uma vez que você exerce isso, você já levanta sua anteninha, né? Não posso fazer de novo. Foi um caso fortuito, foi algo que ocorreu fora da normalidade, ok, né? Mas isso passa a ser corriqueiro. Todos os dias, todos os meses, você exerce função que seria de 3 funcionários, faz você, um só. Você, trabalhador, vai lá e faz a função de 3 funcionários. Você, funcionário, vai perceber, porque você vai começar a exercer função que seria de 3 funcionários, você vai exercer sozinho, acumuladamente, entendeu? É o acúmulo. Você trabalha no supermercado como repositor, você foi colocado no seu contrato de trabalho que você exerceria a função de repositor. Só que aí, além de repositor, um belo dia o seu gerente fala assim, ó, aproveita, dá uma limpada lá no local de depósito. Era a sua função? Aí você vai lá e limpa hoje, tá? Vou lá limpar, tá? Já adiantei meu serviço aqui, vou lá limpar. A maioria dos mercados hoje tem a padaria no final, né? No final do mercado tem a parte de pão. Olha, terminando aí, você vai lá na padaria lá e você vai ajudar o padeiro. Não é função do repositor, né, gente? Ajudante de padeiro é ajudante de padeiro e repositor é repositor. Faxineiro é faxineiro e o pente é o pente, né? O acúmulo de função, em caso de você exercê-lo e for combinado com você, tem sua anuência, que você tem essa competência para exercer 2, 3 funções dentro do trabalho, e você concordou com isso, desde que você receba essas verbas a mais das funções que você está exercendo, aí é você e o seu patrão. Você entendeu? Ou seja, aquilo que você concorda com seu patrão, com o seu empregador, e é colocado isso em papel, você não pode discutir isso em juízo. Não adianta o patrão falar assim, olha, eu vou te dar 5 mil reais se você, assim que você repor, você dá uma limpadinha lá no depósito, depois você vai lá e entrega o pão. E você concordar, não tem o que se discutir em juízo, porque houve sua anuência. Nós estamos tratando aqui daquilo que não é combinado com você, trabalhador. Aquilo que não é acordado entre as partes. E isso é muito sério. Por quê? Porque não tem previsão legal, nem o acúmulo de função e nem o desvio de função, que eu vou tratar um pouquinho mais para frente. Não tem previsão legal. O que tem previsão? O contrato. No artigo 442 da CLT, ele diz que o trabalhador tem que cumprir aquilo que tem previsão em contrato. É isso que diz a CLT. Ah, mas por causa disso eu não vou ter meus direitos? É óbvio que você vai ter. Você não tem como estar trabalhando por 3 funcionários, enriquecendo o seu patrão, e isso chama-se enriquecimento ilícito, porque se ele, antes de te contratar, existia 3 funcionários que cumpriam aquela função, e aí você começa a exercer a função de 3 funcionários, obviamente ele está deixando de ter um gasto com 2 ou 3 funcionários. E isso não está indo para você não está sendo recompensado, é ilegal, é enriquecimento ilícito, não pode. Né? Agora você diz assim, não, eu concordo, o senhor vai aumentar o meu salário, vai me dar esse valor, tá bom pra mim, tá ótimo do jeito que o senhor tá, eu vou fazer tudo isso aqui. Não tem que discutir o acúmulo de função em juízo uma vez que você concorda, porque acordo entre as partes não tem que terceiro intervir, né? Porque aí também você tira o direito a estabilidade jurídica do seu patrão, né? Então, não dá para discutir o que é acordado entre as partes. Encerrando esta parte, a gente vai para o desvio de função. E o que é, então, o desvio de função? Ocorre no momento que você tem uma previsão legal, como eu já falei, o artigo 442 diz que você tem que cumprir aquilo que tem previsão contratual, você e o seu patrão, o seu empregador, né? E aí, o que acontece? Ele começa a te colocar em vários setores distinto daquilo que foi concordado, daquilo que foi acordado em contrato.
Falando nessa parte de desvio de função, eu gostaria de lembrar de uma seguidora, Maria. Maria, eu não te respondi porque eu estava impossibilitada na época que eu vi, mas ficou muito na minha cabeça o que você me passou. Pessoal, eu leio o que vocês escrevem, por incrível que pareça. Eu leio tudo. O que eu consigo responder, eu respondo. Às vezes eu leio, fico na cabeça que eu tenho que responder vocês, mas acontece outras situações e acaba eu não conseguindo mais. Ela escreveu ali nos comentários, falando que ela era colocada pelo patrão para estar exercendo função de levar o dinheiro do caixa e fazer o depósito. Maria, se você não foi contratada para isso, até porque eu acredito que é uma função de alta periculosidade, você precisaria receber um salário específico para isso, você precisaria ter um treinamento específico para isso, que seria conduzir, deslocar valores, de comércio. Se não está previsto no seu contrato, você pode pedir rescisão indireta, porque além de tudo, você está correndo risco de vida. Porque se de alguma forma alguém toma ciência que você está levando grandes valores do seu local de trabalho até o banco para depositar sem nenhum tipo de segurança, não está correndo risco só você perder o patrimônio do seu patrão e às vezes ter que arcar com isso, né? Integridade física sua que está em risco. Então, assim, se você vê que não dá para seguir dessa forma, e eu acredito que não dá para seguir, não tá certo. Você pode questionar sim com seu patrão, você pode se negar sim a não fazer isso, se você não foi contratada para isso, por essas duas situações que eu te passei, e você pode pedir a rescisão indireta. Então, Maria, se você ainda está trabalhando nesse local e se você ainda está passando por essa situação, procura um advogado e pede a rescisão indireta. Tá errado. O desvio de função, ele também é ilegal. Não se pode desviar a função de um funcionário sem ele estar ciente disso ou sem ele concordar. Viu, trabalhador? Você precisa concordar com esse desvio de função. Vamos voltar para o caso do repositor. O repositor que foi contratado para fazer a reposição de mercadoria no mercado, numa determinada gôndola, a gôndola de laticínios. E aí a caixa passa mal, mas você é muito inteligente, porque o trabalhador brasileiro ele é um cara muito determinado, ela é uma mulher muito determinada. Ela vai e aprende a mexer lá no danado do caixa lá e fazer tudo bonitinho, e aí agrada. Aí hoje ela se atrasou, ó, volta, fulano, sai aí desse setor aí, vem aqui pro caixa. Aí você faz isso uma vez, duas, três. Daqui a pouco chega um dia que você chega lá para trabalhar dentro da sua função e o seu patrão fala assim, ó, hoje você já fica lá no caixa. Você fica feliz porque sair de repositor para caixa, sinal de que vai entrar uma verbinha a mais, né? E aí chega o final do mês, a sua verba mensal continua do mesmo jeito como repositor, mas o trabalho, ele aumentou, e ele aumentou com maior responsabilidade. Não tem como se comparar a responsabilidade de um repositor de laticínio para uma pessoa que está manuseando e conduzindo todo o movimento e o fluxo de um caixa de um mercado, né? A responsabilidade ela é muito maior. Existe também mais técnica. E como assim? Exige tudo isso de você e cadê a valorização? Não tem? O aumento salarial não tem? Então, assim, faz isso um mês, 2, 3, e a sua ficha na carteira continua como repositor e o seu salário mensal continua como repositor, também está errado. Não aceita, tá errado. Tem que questionar com o seu chefe, com o seu superior, vai no RH, vai no seu patrão, vai onde for. E fala, está errado, eu não vou aceitar dessa forma. E se ele dissesse, ou é assim ou você sai, você dá justa causa no seu patrão. Você pede a rescisão indireta. Para quem não sabe o que significa rescisão indireta, eu até já fiz comentários em um dos vídeos aqui no Assédio Moral. Eu vou deixar o link na descrição. Lá vai estar explicando o que significa a justa causa que eu falo, ó, dá justa causa ao seu patrão, é essa rescisão indireta. Quando não tá bom pra você, quando você sente que você está sendo injustiçado dentro do seu trabalho e que o seu patrão está agindo de forma ilegal com você, você tem como procurar um advogado e entrar com a rescisão indireta. Não pede as contas, você dá justa causa no seu patrão.
entendeu? Junta as provas, pega testemunha, procura um advogado e explica para ele: fui retirado da minha função, fui colocada em outra que exige mais técnica, exige mais responsabilidade e o meu salário deveria ter sido melhorado, aumentado e não foi. Explica para o seu advogado o que acontece para ele elaborar uma petição, uma reclamação trabalhista em seu favor, e lá em juízo, tanto a representante da empresa vai ser ouvida, como a testemunha, e o juiz, entendendo que realmente você foi deslocado da sua função para exercer outra com mais responsabilidade e não foi remunerado adequadamente de acordo com os outros funcionários que exercem a mesma função, você pode pleitear isso. E qual é a punição que o seu patrão vai ter? Qual é a punição que o empregador vai ter? O empregador, quando ele não se atenta ao que está previsto no contrato do seu funcionário, ele é sancionado na hora da rescisão. Quando você pede rescisão indireta, trabalhador, você está dizendo para o juízo: eu estou sendo explorado, eu estou sendo tratado de forma ilegal no meu trabalho e eu quero sair. Eu só estou saindo porque estou sofrendo um abuso, estou sofrendo uma ilegalidade. Ali o juiz, após analisar com testemunhas, provas, e essas provas, pessoal, é vocês quem tem que buscar. Empregador não é obrigado a gerar prova contra si mesmo. Quem alega é quem prova. Então, já sabendo que isso está acontecendo, começa a guardar informações e provas que sempre tem. Aquela lista lá que coloca o nome dos funcionários, fulano no caixa hoje, ciclano, pega aquela folhinha e guarda. Então, o que acontece? Faz isso, entra com a rescisão contratual. Entrando com a rescisão contratual, lá, ao ser reconhecido tanto o acúmulo de função como o desvio de função, vocês vão receber os valores que vocês deveriam ter recebido enquanto exercia aquela função distinta da qual foi contratada. Ela vai para aquela somatória final dos seus direitos trabalhistas. E reconhecendo essa rescisão indireta, vocês também não vão tomar aquela punição de não receber os 40%, né, do FGTS e os direitos que vocês têm quando é o patrão quem manda vocês embora, entendeu? É isso. Mas quem quer saber um pouquinho mais sobre rescisão indireta, vai no link que eu vou deixar aqui sobre assédio moral e vocês vão poder esclarecer melhor, tudo bem? Por não existir previsão legal, doutora, como então que eles fazem pra a gente estar fazendo esse reconhecimento desse direito? Jurisprudência, gente. Os julgados hoje dos juízes faz com que os outros juízes tenham que seguir aquela jurisprudência, aquele julgado. Teve um caso, foi analisado, esse caso foi reconhecido que o trabalhador, que o funcionário estava exercendo função distinta da qual foi contratada, mas não estava sendo remunerado adequadamente conforme os outros funcionários. O juiz diz: trabalhou quanto tempo? Trabalhei 3 meses. Soma aí os 3 meses de salário que ele deveria ter recebido que ele não recebeu. Vai fazer a diferença, porque com certeza você recebeu um valor mensal, vai colocar o que passou, o que sobrou, o que você não recebeu. Aquele valor vai ser somado e vai ser colocado na sua rescisão, tá? Pessoal, isso não pode ser comparado ou confundido com equiparação salarial. A equiparação salarial, ela é diferente. Se vocês tiverem interesse em saber o que é equiparação salarial, eu posso fazer um novo vídeo e explicar para vocês o que significa equiparação salarial. Só para fechar o vídeo, o que é equiparação salarial? A equiparação salarial ela é discutida sem precisar você ingressar com uma reclamação de rescisão indireta. Você discute a equiparação salarial trabalhando. Você não pede para sair, você discute. Olha, excelência, eu estou fazendo a mesma função que o meu colega, entro no mesmo horário, faço a mesma situação, não passou de 2 anos, porque depois de 2 anos é outra regra, tá? Se vocês tiverem interesse, eu explico melhor. Mas é isso. E aí eu quero que eu seja reconhecido equiparando o salário do meu colega com o meu, porque ele não é melhor que eu. Tá? Então, assim, é isso. Isso se chama equiparação, bem resumido, tá? Isso é equiparação salarial, resumidamente para vocês. Caso alguém tenha interesse, aí vocês comentam aí e façam as perguntas que vocês quiserem, que eu vou respondendo conforme eu vou conseguir, tá bom? Por hoje é só.
Eu estou muito feliz por ter retornado. Nós iremos nos ver mais vezes. Eu estou preparando novos roteiros, novos conteúdos e a gente vai voltar e vai voltar passando mais vídeos. A produção vai trabalhar um pouquinho mais agora, tá? E muito obrigada por me receber novamente e a gente vai se ver nos próximos vídeos. Não esquece de clicar aí no joinha, não esquece de compartilhar com seu colega de trabalho que tem alguma dúvida sobre a situação e não esquece de se inscrever para ajudar o meu canal e eu ajudo você, você me ajuda. Fica assim então combinado, tá? Um beijo!